Você acha que o acaso, o azar ou a sorte existe? Veja que não. Em 1999, Lorraine Stephan estava em um jogo de beisebol infantil em Buffalo, Nova York, com seus filhos Robin e Kevin. Foi o dia que mudaria suas vidas para sempre. Eu estava com a minha família no campo Madison McCarthy para ver o Robbie jogar beisebol. O meu filho Kevin não jogava. Eu carregava os tacos do time do meu irmão. O Kevin estava recolhendo os tacos sem prestar atenção. Um dos garotos estava se aquecendo e, no movimento, acertou o peito de Kevin com um taco de beisebol. Eu não sabia o que tinha acontecido, eu apaguei. Tudo ficou embaçado e eu não conseguia me concentrar em nada. Ele caiu de cara no chão. Sem que ninguém desconfiasse, o coração de Kevin havia absorvido toda a força da pancada e parou de bater. Ele também não estava respirando. Por sorte, Penny Brown, a mãe de outro garoto e que devia estar no trabalho, estava assistindo na plateia. A senhora Brown estava na plateia naquele dia. Ela viu o que aconteceu e sabia exatamente como lidar com a situação. Com a experiência médica, ela notou imediatamente que Kevin estava numa situação grave. Ela fez uma reanimação, ele voltou a respirar e seu coração voltou a bater. E quando eu acordei, só lembro da luz voltando aos poucos. O pensamento rápido de Penny salvou a vida de Kevin. Incrivelmente, esta não seria a última emergência envolvendo os dois. Janeiro de 2006. 7 anos após o encontro de seu filho Kevin com a morte, Lorraine Stephan decide jantar no restaurante onde ele trabalha, no norte de Nova York. Era 27 de janeiro. Eu saí do trabalho mais cedo, voltei para casa e disse para o meu filho Robert: vamos ver o Kevin lá no restaurante. Eu não ia trabalhar naquele dia, mas eu disse para a gerente que não tinha prova na sexta, então se ela precisasse eu podia ir. Ao começar sua refeição, Lorraine notou que outra cliente estava engasgando. Eu olhei para o lado e ela tinha engasgado. O rosto dela ficou muito vermelho. E a gente estava frente a frente e ela só conseguiu balbuciar socorro. É o tipo da coisa que a gente nunca esquece, o som de alguém desesperado pedindo ajuda. Eu levantei e gritei: chamem o Kevin Stephan, tem alguém engasgando. A minha gerente chegou falando: vem cá, vem cá. Na hora eu não entendi direito o que estava acontecendo, mas aí caiu a ficha, essa mulher vai morrer. Eu apliquei a manobra de Heimlich 2 vezes e a comida se soltou. O pensamento rápido de Kevin salvou a vida da cliente. Ela aí então recuperou o ar e voltou ao normal. Mas havia algo a mais. Algo estranho que Lorraine começou a perceber. Foi naquele momento que tudo se encaixou. Aí minha mãe disse: Kevin, é a senhora Kevin, Brown. você percebeu que a senhora Brown salvou a sua vida há 7 anos e hoje você salvou a vida dela? Eu fiquei totalmente chocado. Eu não acreditei. Dizem que eu trabalhei o resto do dia com um sorriso enorme no rosto. Numa reviravolta extraordinária, 2 eventos aleatórios separados por 7 anos reúnem as mesmas 2 pessoas em situações de vida ou morte. Seria mais do que uma incrível coincidência? Por que a senhora Brown estava no jogo de beisebol e não no trabalho? Por que Kevin estava no restaurante quando normalmente estaria na escola? Por que estes eventos bizarros ocorrem? São meras coincidências? Ou Penny e Kevin estavam destinados a se reunir por uma força misteriosa? O Dr. Gary Schwartz é professor de psicologia na Universidade do Arizona. Ele acredita que os eventos aleatórios não têm nada de aleatórios, mas são causados por algo chamado sincronicidade. O termo coincidência acaba sugerindo que as coisas acontecem por acaso, embora essa palavra venha de co-incidência ou uma coisa simultânea. Coincidência significa por acaso. O que a sincronicidade sugere é que a coincidência está além do acaso. Kevin e Penny estariam destinados a se encontrar? O Dr. Schwartz acredita que a sincronicidade é uma força organizadora poderosa e invisível que orquestra nossas vidas. Uma forma visual de expressar como uma coisa invisível
poderia organizar eventos que sem ela seriam aleatórios vem da física. Se nós pegarmos, por exemplo, pó de ferro e jogarmos sobre uma folha de papel, ela tende a se espalhar desordenadamente. Mas, colocando um ímã embaixo do papel, uma estrutura começa a aparecer. E essa estrutura reflete os campos subjacentes que regem os eventos interconectados. É uma teoria notável. Kevin e Penny teriam sido atraídos por uma força oculta que ambos desconhecem? A sincronicidade se aplica a essa história porque eles não apenas se salvaram, o que por si só já era improvável. Como em cada caso, eles não esperavam estar lá. Então foi um desvio de sua rotina normal, que permitiu que eles estivessem presentes quando era necessário. Mas resta uma questão importante. Se a sincronicidade é uma força invisível, de onde ela vem? Atualmente não existe nenhuma explicação científica aceita para o mecanismo da sincronicidade. Mas alguns acreditam que apenas a existência de algum tipo de superinteligência cósmica poderia nos explicar isso. O físico Fred Alan Wolf é escritor e palestrante. Ele acha que pode haver uma explicação menos mística e com bases científicas. Veja, na física nós temos dois tipos de conexão que podem ocorrer. Pegue uma bola e solte. Alguns milissegundos depois de eu soltar a bola, ela atinge o chão. Causa e efeito. O outro tipo de conexão é parecido com a sincronicidade. As coisas podem sofrer o chamado emaranhamento quântico. De acordo com a mecânica quântica, é possível que duas partículas similares fiquem ligadas de tal forma que tudo o que acontece com uma é instantaneamente comunicado à outra, qualquer que seja a distância. O nome disso é emaranhamento quântico. Será que Kevin e Penny estariam ligados para sempre pela complexidade da física quântica? No caso de Penny Brown e de Kevin, é possível enxergar um emaranhamento quântico, porque os dois interagiram e se separaram, mantendo o emaranhamento quântico até se encontrarem no futuro. O elo entre Kevin e Penny seria um feito inacreditável da física? Ou eles teriam sido controlados por uma superinteligência além da nossa compreensão? Ou seria simplesmente uma questão de coincidências bizarras? Essa é a lei de causa e efeito. O mal que você faz, você está vinculado à pessoa que você fez o mal. Então ela vai te achar em algum lugar no futuro, ou ela te perdoa, mas isso não quer dizer que você fica livre, ou ela te acha e você vai viver um inferninho dentro da sua própria família com um filho te odiando, por exemplo. Ou você faz um bem e faz bem sempre, vai fazendo bem, a caridade, e também isso volta para você em forma de alegria, de saúde, etc. Ajuda. É isso, ação e reação. Nada é por acaso. Chico Xavier dizia isso. O passado batendo à nossa porta. É necessário a nossa evolução, o suficiente para que possamos aceitar o resgate kármico, tá vendo? Nas encarnações sucessivas, parte dos débitos vão sendo pagas, aliviando o devedor. Todas essas coisas que nos acontecem, até doenças, acidentes, assaltos, assassinatos, coisas graves na nossa vida, não é por acaso. O karma está sempre em processo de alteração, conforme o comportamento da criatura. Joana de Ângeles, né? Então, se você fizer o bem vai cobrir uma multidão de pecados. E esses pecados vão saldar os seus débitos negativos ou vão aliviar os seus débitos, igual você faz com os juros do cartão de crédito, débito na sua conta corrente. É a mesma situação. Veja um exemplo que há karmas que estão no nosso destino. Aqui que é da jornalista Cida Cavalcante. A Cida viveu uma experiência similar, ou pelo menos dentro desse ambiente, e ela conta a história dela. Cida Cavalcante.
Faustão, eu tive 2 experiências de quase morte. Uma na adolescência, em 77, após uma cirurgia de retirada do apêndice. Foi uma parada cardiorrespiratória. Morri uns 2, 3 minutos. E a segunda e mais importante foi no dia 11 de fevereiro de 1994, na BR-282, em Santa Catarina. Eu caí 50 metros de altura a 140 por hora. No momento do acidente, no momento que o carro estava virando, eu fui puxada por um túnel, fui tragada por um túnel que me deixou flutuando no asfalto e eu vi todo o acidente acontecer, vi o socorro e tudo mais. Nisso eu vi 2 entidades flutuando no local do acidente. Uma era uma mulher de uma aparência de uns 28 anos, rosto quadrado, cabelo Chanel, usando uma roupa bege, e um homem, a silhueta de um homem transparente do lado dela. Eles me passavam muita paz e estavam muito iluminados. Eu fui na direção deles, porque ela me apontou a mão e disse sem mexer a boca: tenha calma, isso estava na sua programação. Mas nesse momento eu lembrei do meu filho, de um filho que estava fazendo aniversário naquele dia, 12 anos, e ele estava sozinho numa ilha, porque eu morava numa ilha, Faustão, isolada de todo mundo. Para chegar na minha casa tinha que ser de barco. E a única pessoa que sabia do meu endereço era minha mãe em São Paulo. Então nesse mesmo momento, o túnel me puxou de volta para o corpo, aí eu senti as dores do acidente, mas foi o suficiente para eu dizer que meu filho estava sozinho na ilha e dar o telefone da minha mãe em São Paulo. Repeti o número do telefone e aquele túnel me tirou do corpo de novo. Me tirou do corpo, aí eu voltei para aquela luz e fui na direção daquela dupla que estava me esperando. Deixei as coisas por conta do resgate e naquele momento eu senti paz absoluta. Porque ela me apontou a mão e disse sem mexer a boca: tenha calma, isso estava na sua programação. Por que ela não mexeu a boca? Porque o espírito transmite o pensamento, ele não precisa usar a voz falada como nós. É tudo pelo pensamento, por isso que eles captam nossos pensamentos também. Nada fica oculto. Veja o caso desse rapaz universitário que foi assassinado. Não é por acaso que o assaltante matou ele. Muitos assaltantes assaltam e não matam. O problema aí é kármico. A sua energia, o karma, atrai para você a energia da violência. Se você cometeu uma violência no passado, você contrai uma energia da violência. E o assaltante que tem essa energia, ele é atraído por você, sente raiva de você, nem sabe por quê. Então, só uma coisa pode impedir isso: o amor cobre uma multidão de pecados. Veja o vídeo, faça caridade e o seu karma se modifica. Irlan Santiago foi embora da delegacia no fim da noite. Estava ao lado dos advogados e não parecia muito preocupado com a própria situação. Ele foi indiciado por latrocínio, que é o crime de roubo seguido de morte. Irlan disse que o estudante da USP foi morto porque reagiu. Se ele ficasse na dele tranquilo, sem reagir, ele não ia ter tomado bala. Irlan não ficou preso porque se apresentou espontaneamente e, segundo a polícia, é réu primário. Ele foi interrogado, confessou a prática do crime na presença do seu advogado, foi indiciado e, em função desta situação de apresentação espontânea, ele não será preso agora, ele tem o direito de permanecer em liberdade. Nós vamos, ao final do inquérito, requerer as medidas cabíveis já para prisão preventiva. A vítima, Felipe de Paiva, tinha 24 anos, estudava na Faculdade de Economia e Administração e tinha comprado um carro blindado havia pouco tempo. O criminoso contou que Felipe não foi a primeira vítima a ser abordada na noite do dia 18 de maio. Antes, ele e um comparsa tinham tentado roubar o carro de uma mulher com deficiência, mas desistiram porque, segundo disseram, ficaram com pena. Foi quando viram Felipe. Na versão de Irlan, quem deu o tiro no estudante foi o comparsa, mas ele não revelou o nome do assassino. O advogado dele concordou. Deus permite que esses marginais fiquem entre nós para testar nossa caridade e o nosso amor, Ele não liga para a vítima nem para nós, porque a gente também não liga para ele, Ele não tem amor por nós, porque a gente não está nem aí. Se ele passar fome e for dormir na rua, a gente não está nem preocupado com ele. Então ele vem roubar o dinheiro, que é a força, porque nós não damos ajuda para ele. Mas se ele não se arrepender também, não mudar de atitude, não quiser mudar, no futuro ele nem reencarna mais na Terra, Aqui vai ser um lugar que poucos vão nascer. A morte desse empresário aparentemente é um acidente, mas muitas coisas poderiam ter evitado. Dê uma olhada no vídeo.
Ele morreu porque tinha que morrer na hora certa. Na verdade, só o corpo dele morreu. Viveu a vida na riqueza. Se fez o bem e a caridade, muito bem. Se não fez, chega no plano espiritual como pobre. Pobre das qualidades morais. E reencarna como pobre. Não como castigo, mas para aprender a fazer o bem. Porque o pobre precisa do vizinho, o pobre precisa de dinheiro emprestado, o pobre precisa muitas vezes de caridade. E aí vai aprender a ser caridoso, a fazer o bem. Dinheiro não é nosso, dinheiro é de Deus, Ele pode retirar de nós a qualquer momento. Faça o bem, você não se arrependerá. Parentes e amigos colocaram